22 até o versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 até o versículo 26. Graças a Deus por mais uma noite, por mais um culto a qual o Senhor nos permite a darmos a Ele. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Estamos diante da presença de Deus. Este culto não é um culto comum, não é uma reunião comum. Não é comum porque a presença de Deus está neste lugar. Onde o Senhor está, a cura, a libertação, a milagre, a salvação de alma. E há uma palavra de Deus para a sua vida aqui nesta noite. Há uma palavra de vitória, de promessa, para ser revelada ao teu coração nesta noite. Assim diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Somente até aí, pode se assentar. Não deixe de glorificar o nome do Senhor. Seja apenas a voz do Espírito Santo de Deus. Quem ser bem breve na palavra, não irei demorar muito, e logo estarei passando para o homem de Deus. Hoje tivemos uma dificuldade para poder estarmos aqui. Nosso bairro está sob ameaça, sobre um grupo de criminosos, proibiram todo mundo sair de casa. Viram os comércios de abrir, a escola ameaçar os alunos, mas com a graça de Deus nós desafiamos e fé viemos. Mas nós não vamos demorar muito também, né? A gente tem que vigiar também. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz: morrer é lucro, mas viver é Cristo. Temos que dar valor à nossa vida com Cristo aqui na terra. Tem muita gente pedindo a morte, tem muita gente desperdiçando o dom que Deus lhe deu. Tem muita gente desperdiçando a vida maravilhosa que o Senhor concedeu. Se você está viva hoje, se você tem fôlego de vida, viva para Cristo. O viver é Cristo. Vamos viver para a glória dele. A Bíblia diz que quer comermos, quer bebermos, fazemos tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então vamos viver para a glória dele, para glorificar o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos tratar uma história, contando e relatando a vida do apóstolo Paulo. Em uma de suas viagens missionárias, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, com desejo no coração, com amor pela sua grande obra, com amor e gratidão a Deus por ter sido salvo, por Deus ter livrado Paulo das correntes e das prisões, a qual ele havia tido quando ele ainda não havia aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora livre dessas prisões, agora livre dessas condenações, agora salvo pela graça que o havia alcançado o coração dele, e cheio do Espírito Santo de Deus, porque o apóstolo Paulo era batizado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo era um homem usado nos dons de Deus, era um homem usado nos dons da revelação, porque Deus revelava a ele o oculto, o inescondido. Paulo não era enganado por espíritos enganadores, por doutrinas de demônios. Paulo não era enganado, meus irmãos, aonde ele iria, onde que ele deveria estar. O desejo de Paulo de descer até a Ásia e levar o Evangelho ao povo asiático fez com que o Espírito Santo aparecesse em forma de um anjo durante a noite e falasse com ele para que ele não fosse à Ásia, porque havia grande perigo naquela época, naqueles momentos que eles estavam vivendo, a igreja contemporânea.
contemporânea, por causa da perseguição do povo de Deus, por causa da perseguição que estava cada vez mais forte sobre a igreja, o Espírito Santo achou por bem poupar a vida de Paulo naquele instante, porque havia uma obra maior, uma promessa maior para ser feita na vida de Paulo. A palavra de Deus havia de ser pregada para outros povos, a palavra de Deus havia de alcançar toda a Macedônia, toda a Antioquia, todos os gentios. A palavra de Deus não ficou presa, meus irmãos, somente em Jerusalém, mas a palavra de Deus diz que Deus chama o apóstolo Paulo, chama também a Barnabé, chama também a Silas, a João Marcos, a Timóteo. Deus levanta uma série de homens de Deus, obreiros aprovados por Deus, obreiros cheios do Espírito Santo, para levar a palavra de Deus aonde quer que havia necessidade, aonde quer que havia uma alma sedenta, aonde quer que havia alguém precisando da palavra de Deus. O Espírito Santo os conduzia eles para que levasse ao povo, a alma cansada, a alma perdida, a alma batida e triste, a palavra de consolo, levasse a graça, a promessa de Deus a todas as nações, a todos os gentios, a todos os necessitados. Então a palavra de Deus diz que numa noite, quando Paulo estava dormindo, aparece para ele em visão um homem da Macedônia que estava na Grécia, e este homem clama para Paulo: Paulo, Paulo, vem até a Macedônia, porque precisamos de ti aqui. Paulo então, entendendo o sonho que Deus havia dado para ele, entendendo a revelação, entendendo o chamado e a visão e a necessidade do povo da Macedônia, Paulo entendeu que o Espírito Santo queria que ele fosse até a Macedônia, que o Espírito Santo o conduzisse até a Macedônia. Paulo viajou a Trode, pegou alguns navios, embarcou em vários lugares até a chegada em Filipos, onde ele abre a igreja de Filipenses. A Bíblia diz que em Filipos, uma província romana dentro da Macedônia, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo chega ali, e quando ele chega, ele encontra, e ao chegar na província de Filipos, a Bíblia fala que ele chega e encontra vários lugares para pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele vai até o rio e encontra algumas mulheres. Dentre elas estava Lídia, mulher que já era mulher de oração, mulher que já dedicava ao Senhor Jesus Cristo, mulher que já esperava uma palavra da graça para que transformasse a vida dela no novo nascimento, porque ela já buscava a Deus, mas a graça era um dom maior a ser revelado na vida daquele povo. A graça de Deus, meus irmãos, é um dom maravilhoso, não é um dom dado por Deus para que o homem o usasse, mas é um dom criado por Deus no céu, porque a Bíblia fala que pela graça nós somos salvos, não por aquilo que fazemos, não pelas obras que praticamos, não pela justiça ou pelas leis que nós obedecemos, mas nós somos salvos pela graça, e a graça é um dom de Deus, a graça é um favor imerecido de Deus para com a nossa vida. A graça é um dom maior do que o dom de profecia, a graça é um dom maior do que o dom do amor, a graça é um dom maior, meus irmãos, do que o dom da fé, porque a graça é o maior amor, é o amor maior que somente Deus se propôs a dar pela humanidade, somente Deus se propôs a dar o seu único filho, tudo que ele tinha no céu, tudo que ele tinha de mais precioso, ele deu para salvar a humanidade, ele deu para lavar a nossa alma, para lavar as nossas vestes e nos livrarmos da culpa dos nossos pecados. Somente Deus faria uma coisa dessa, somente Deus entregaria o seu único filho para salvar a humanidade, e era este evangelho que o apóstolo Paulo estava para poder pregar, era esta graça, era esse dom maravilhoso que o apóstolo Paulo queria entregar à igreja da Macedônia, povo que já havia sido
igreja, e nesse Novo Testamento Ele nos garantiu a vida eterna. O testamento que Jesus deu, meu irmão, não é um testamento de bens material. O Novo Testamento que está escrito na Bíblia não é um testamento apenas para poder te entregar uma herança, uma casa, uma fazenda, para poder te entregar roupas maravilhosas, para poder te entregar um carro, uma casa, um apartamento. Mas esse Novo Testamento, selado com o sangue de Jesus, é para te dar vida eterna, é para te dar garantia do céu, é para te dar uma morada celeste no céu. Qualquer testamento que você recebe aqui na terra, você recebe um testamento de alguém que já morreu, perde a vida daquela pessoa e recebe algo material, algo corruptível. Se você recebe uma herança de dinheiro, e pode ser muito bom por algum momento, mas o dinheiro acaba. Se você recebe uma herança, uma casa, um terreno, pode ser bom por algum momento, mas uma hora isso vai acabar. Você vai usufruir somente na sua vida terrena, somente na sua necessidade momentânea. Mas o testamento que Deus dá para você é uma morada celestial, é uma morada eterna no céu. Não há corrupção. A Bíblia fala que a traça, a ferrugem não corrói. A Bíblia fala que o tesouro que Deus preparou para nós no céu não tem como ladrão roubar. Você pode perder os seus bens aqui, o seu dinheiro pode perder o valor por causa da crise econômica no país, mas aquele que tem um tesouro no céu será galardoado. Aquele que tem um tesouro no céu tem um tesouro guardado por Deus, guardado por Jesus Cristo. É uma garantia de vida eterna, é uma garantia de saúde eterna. Ah, meus irmãos, no Novo Testamento, aqui nesta terra você pode ter uma cura momentânea, e Jesus cura sim, Jesus está presente. E se você tem uma enfermidade aqui hoje, eu quero te ministrar sobre a tua vida a cura dessa enfermidade. Se você está enfermo aqui hoje, eu quero ministrar a cura dessa enfermidade. Se tem um parente preso no hospital, alguém que está enfermo em casa, eu ministro a cura aqui nesta noite. Ah, meus irmãos, Jesus tem cura para nós aqui nesta noite. E quando nós recebemos a cura, por mais que essa cura seja maravilhosa, por mais que essa cura nos dê momentos de alegria, é apenas um momento momentâneo. Lá no céu nós teremos um corpo transformado. A Bíblia diz que quando o Senhor vier no céu, nós seremos transformados, e aquilo que é corruptível se transformará num novo corpo incorruptível. Nós não teremos doença sobre o nosso corpo, nós não teremos cansaço, nós não teremos tristeza. A Bíblia diz que no céu morte e choro não haverá, não haverá dor, não haverá perturbações, lá não tem depressão, meus irmãos, lá não tem humilhação, lá não tem, meu irmão, aperto no coração. Lá é só vitória, é só glória, é o Novo Testamento, é o novo sangue, é a nova aliança de Cristo para com a sua igreja. Por isso que o apóstolo Paulo havia de pregar aos cristãos da Macedônia, aos cristãos da Antioquia, aqueles que ainda não haviam ouvido falar do Novo Testamento, da nova aliança. A Bíblia diz que quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele encontra 12 homens que conheciam a palavra, que estavam na palavra, mas ainda não haviam falado do Espírito Santo de Deus. E quando a primeira pergunta que ele diz: ouviste falar do Espírito Santo de Deus? Ele diz: não ouvimos falar desse Espírito Santo, esse Evangelho ainda não chegaste até nós. Então Paulo estende as tuas mãos aos irmãos de Éfeso e fala: receba o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens receberam o Espírito Santo de Deus, falaram em novas línguas, foram revestidos de autoridade e poder, autoridade
estavam em volta dela receberam o Espírito Santo, começaram a evangelizar Filipos. Depois o apóstolo Paulo sai pela cidade pregando essa nova graça, essa nova aliança, essas portas abertas a qual Deus havia colocado diante deles. E a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo sai pela cidade, Paulo e Silas, pregando o Evangelho, pregando arrependimento de pecado, pregando a quebra de maldições, pregando a quebra de cadeias, a Bíblia diz que havia uma moça possessa por espíritos malignos, e esses espíritos eram espíritos enganadores que estavam na vida daquela moça. Era um espírito de adivinhação, pastor, era um espírito que trazia uma falsa paz àquela cidade, era um espírito que revelava o futuro das pessoas daquela cidade, ou supõe que se revelava, porque quem conhece o futuro é só Deus. Satanás pode até tentar adivinhar o seu futuro, ele pode até tentar falar para você que vai ter morte na sua família, que vai ter doença, ele pode até profetizar desgraça na sua casa, mas só Deus sabe do teu futuro. O teu futuro está nas mãos de Deus. O Espírito Santo de Deus tem um futuro de vitória para a tua vida. O sangue foi derramado na cruz do Calvário, e onde tem morte vai haver vida, onde tem doença vai haver cura da enfermidade, onde tem uma porta fechada vai abrir as portas, onde tem cadeias vai quebrar as correntes. Somente Deus sabe do teu futuro. E a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo pregava, quando ele ministrava sobre o Evangelho da Graça, a Bíblia diz que aquela mulher saiu atrás dele falando: ouça o que esse apóstolo diz. Ele veio anunciar as palavras de Deus, ele veio anunciar como se faz para entrar no reino de Deus. Aquela mulher não falou mentira, ela disse a verdade, mas ela não estava possessa pelo Espírito Santo, ela estava possessa por espírito de demônios, espíritos enganadores. Meus irmãos, devemos estar atentos, devemos buscar discernimento de espírito, porque nem tudo que é fogo vem de Deus. Tem muito fogo estranho, tem muita revelação estranha, tem muito movimentos estranhos por aí, tem muito triunfalismo, tem muito pregação dizendo que você vai romper, que vai vencer, que você é melhor, que tem que continuar do jeito que está, que tem que ficar do jeito que está. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus aceita você do jeito que você está. Deus te aceita com todos os seus problemas. Deus aceita você com todo o pecado que você tem. Deus aceita você com toda a tribulação que tem na tua casa, no teu emprego. Deus aceita você falando palavrão do jeito que você está. Deus aceita você falando fofoca, falando mal da vida dos outros. Deus aceita você com o coração ruim que você tem. Mas eu quero dizer uma coisa: Ele não vai deixar você desse jeito. Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar o teu coração, Ele vai transformar a tua alma. Ele pode te aceitar, mas Ele vai mudar. O nosso Deus é um Deus que muda, é um Deus que restaura, é um Deus que salva, que muda a vida do homem. A graça de Deus, ela muda a nossa vida. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos, nós não somos salvos pelas obras que praticamos, mas quando aceitamos Jesus, a graça que entra na nossa vida, ela nos muda. Nós nascemos de novo, aquela velha criatura deixa de existir, e agora passa a existir uma nova criatura. Passa a existir agora alguém que é guiado pelo Espírito Santo, alguém que vigia na hora das palavras, alguém que vigia, que não quer mais saber de pecado, que morreu por seus pecados, que sepultou por seus pecados. A Bíblia diz que Jesus disse: como eu morri, assim também vós morreremos. Morremos com Cristo, junto com nossos pecados, e ressuscitamos com Ele. Nós estamos ressuscitados na presença de Deus. Temos nova vida com Cristo, temos vida e
caminha com Cristo, vela pela palavra. Quem está com Cristo, meus irmãos, não anda por aí ouvindo fábulas, ouvindo historinhas, não anda por aí ouvindo coisas que para elevar o seu ego, mensagens de autoajuda, mensagens que vai deixar você com o seu ego elevado, com o coração alto, cheio, inchado. Quem está com Cristo ouve mensagens que quebrando o coração, mensagens que nos leva ao arrependimento do nosso pecado, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se o Espírito Santo está na nossa vida, nós estamos convencidos todos os dias dos nossos pecados. Nós convencidos de pecado, nós pedimos perdão, lavamos a nossa alma, lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro e estamos na igreja dando glória a Deus, glorificando o nome dele, exaltando o nome dele. Louvado seja o nome daquele que vive para todos sempre. Deus é bom, meus irmãos, e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que quando o espírito imundo saiu da vida daquela jovem, eles começaram a ter prejuízos, começaram a perder lucro, porque aquela jovem era escrava, e os dons daquela jovem ela usava ela, daquele dom que ela tinha, um dom que aparentemente parecia bonito, perfeito, um dom que atraía multidões, um dom que chamava a atenção do povo. Quem é que não gosta de uma revelação? Quem é que não gosta de saber o futuro? Quem é que não quer saber com quem vai se casar, com quem não vai casar? Quem é que não quer saber quantos anos vai viver? Quem é que não quer saber se pode apostar nisso ou naquilo? Quem é que não quer saber? Quem é que não tem curiosidade para isso? E aquilo chamava a atenção do povo de Filipe, e aquilo trouxe entristecimento no coração deles. Ah, meus irmãos, nem sempre a palavra de Deus traz alegria ao povo, nem sempre a palavra de Deus vai trazer alegria àqueles, porque a palavra de Deus é algo genuíno, é algo verdadeiro, e a verdade ela nos confronta. Nem sempre a verdade vai falar aquilo que lhe agrada, nem sempre a verdade vai aceitar você do jeito que você está, mas a verdade vai querer mudar a sua vida, e a verdade vai apresentar algo melhor para você. E o mundo engana, o espírito do engano, ele te ilude, ele coloca algo perfeito, ele enfeita as coisas desse mundo, são algo momentâneo, e ele engana multidões, leva multidões de pessoas para o inferno. E a Bíblia diz, meus irmãos, pelo engano do mundo, pela pregação do mundo, pelas delícias desse mundo, pelas maravilhas que encantam os olhos carnais, havia ali naquela cidade uma prisão chamada de Filipos, e dentro daquela prisão, aquela penitenciária, havia vários homens presos, enjaulados, homens que haviam cometido delitos contra a sociedade, delitos contra, meus irmãos, o ser humano, o seu próximo, homens que haviam pecado horrivelmente, e por eles haviam pecado, eles foram lançados dentro daquela prisão, e não estava nada fácil a vida deles, e não estava nada fácil a vida daquelas pessoas a quem eles haviam vendido, porque o pecado não só prejudica a própria pessoa, mas prejudica aquele a quem você pecou contra. Quando você comete um pecado, você não prejudica só você prejudica a sua vida, a vida do seu próximo, a vida da sua família, a vida da igreja que você congrega, a vida dos vizinhos que moram ao redor da sua casa. O pecado é uma maldição, o pecado traz prejuízo a toda a sociedade, o pecado é uma coisa terrível. E a Bíblia diz que aqueles prisioneiros presos naquela cadeia, sem esperança, sem perspectiva de vida, sem nada que nos encorajasse, sem nada que nos trouxesse alegria. Ah, meus irmãos, aquela prisão representava eu e você, quando estávamos no nosso pecado. A Bíblia diz que fomos condenados com o mundo, fomos condenados pelo pecado de Eva e de Adão. A Bíblia diz que o pecado chegou e amaldiçoou toda a terra, e por causa desse pecado nós fomos condenados ao inferno, fomos condenados
dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o que fazer? Onde encontrar uma saída? A Bíblia diz que Deus envia Paulo e Silas por pregar o Evangelho. Eles foram lançados dentro daquela prisão. Por serem honestos, por serem homens de Deus, eles foram lançados junto com aqueles prisioneiros. Prenderam os pés de Paulo, prenderam as mãos de Silas. E eu imagino aqueles dois homens dentro daquela cadeia. A Bíblia diz que eles não murmuraram. Quando eles chegam dentro daquela cadeia e vê a situação daqueles prisioneiros, e vê a situação daquelas almas trancadas dentro daquele presídio, a situação triste, sem perspectiva de vida, sem esperança, não havia nada que pudesse livrar, porque aqueles presos já estavam condenados, talvez alguns ali condenados à pena de morte, alguns condenados à prisão perpétua. Mas quando Paulo e Silas entram dentro daquela prisão, eu imagino que eles devem ter lembrado a condição da alma, a condição que estávamos antes sem Jesus. Uma alma sem Jesus está condenada ao inferno. Uma alma sem Jesus está presa por causa dos seus pecados. Os portões estão trancados. Há correntes que prendem pés e mãos e impedem uma alma pecadora de serem livres, de serem libertos. Várias pessoas estão presas, não em prisões, meus irmãos, material, mas quantas almas estão presas nos vícios, nas prostituições, quantas almas estão presas na mentira, no engano. Satanás enganou elas, enganou a mente delas, e elas não conseguem vir para a casa de Deus, elas não conseguem levantar a mão e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Quantas almas perdidas, presas pelo diabo, quantas portas fechadas que não se abrem por mãos humanas, por coisas humanas. Mas quando Paulo e Silas entram dentro daquela cadeia, é como se Jesus entrasse ali junto com eles, e de fato Jesus entra junto com eles. E a Bíblia diz, eu imagino, meus irmãos, que a mensagem da graça entra dentro da mente de Paulo e Silas, e essa mensagem foi falando aos corações dele. Nós estamos presos, estamos machucados, mas nós somos livres em Cristo. Essa prisão é só por um momento. Quando o diabo fecha uma porta na sua vida, é só por um momento. Quando uma porta se fecha, é porque outra porta vai se abrir. Não se preocupe, meu irmão, com aquela vitória que ainda não chegou. Uma porta maior vai se abrir para você. A sua encanta lá barraca. Quem sabe eles não lembraram da prisão de Pedro, porque Pedro, quando foi lançado na prisão, a Bíblia diz que ele foi trancafiado por 3 portões. Cada portão tinha 4 soldados armados até os dentes para poder prender Pedro. Quem sabe eles não lembraram disso? Quem sabe eles não lembraram da pregação de Pedro, do testemunho de Pedro, que Pedro, contando que estava dormindo, e entrou um anjo dentro daquela cadeia e acordou a Pedro, e passou pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro portão, e a todas as portas do cárcere foram abertas, e Pedro saiu para fora. Essas portas fechadas só estão fechadas por um momento, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus abriu para você, ninguém pode fechar. A porta da graça está aberta, e não há demônio que vai trancar, não há diabo que vai impedir o agir de Deus na tua vida aqui nesta noite. E para concluir essa mensagem, meus irmãos, dentro da prisão, Pedro comovido, Paulo e Silas comovido com a dor daqueles irmãos, Paulo e Silas comovidos com aquela prisão, com a prisão espiritual que havia naquela cidade, com a prisão espiritual que havia na vida das pessoas que eles pregaram. A Bíblia diz que eles não murmuraram, não reclamaram. É muito comum a gente passar prova e reclamar. É muito comum quando a porta se fecha a gente reclamar. É muito comum a gente desanimar. É muito comum a gente querer desistir, jogar tudo para o alto. Mas eles não desanimaram. Doentes, sentindo dores, foram açoitados, uma quarentena de açoite. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo levou sobre ele as marcas do Senhor Jesus Cristo. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo a marca do Senhor Jesus. Paulo sofreu e foi igual a Cristo. Ele disse: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo.
e eles começaram a cantar louvores dentro daquela prisão. Eles começaram a adorar a Deus, eles começaram a orar a Deus dentro da prisão. Ei, meu irmão, eu sei que você não está livre da prisão, eu sei que você não está livre da prova, da tribulação, eu sei que você não está livre do dia mau, eu sei que você não está livre de passar por situações constrangedoras, eu sei que você não está livre de ter momentos na tua vida que você vai chorar, que você vai se entristecer. Eu sei que você não está livre de passar por situações ruins e tristes, mas quando você estiver passando, lembra desta mensagem, lembra de Paulo e Silas na prisão, lembra que eles adoraram ao Senhor, lembra que eles deram louvores ao Senhor, cantaram hino de vitória dentro daquela cadeia, porque o nosso Deus é maior do que a nossa prova, é maior do que essa porta que está fechada, o nosso Deus é maior do que essa tribulação que você está passando. Aleluia. E no meio daquela tribulação, meus irmãos, a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a cantar e adorar. Cantar e adorar, cantar e adorar. As horas passando, eles cantando, adorando, glorificando a Deus. A Bíblia diz que aquelas almas que estavam presas, aqueles presidiários que estavam do lado da cela, começaram a ouvir os louvores, começaram a ouvir a adoração, começaram a ouvir o louvor que estava sendo entoado pelos lábios de Paulo e Silas. E a Bíblia diz que agora Deus começa a fazer um milagre dentro daquela penitenciária, dentro daquela cadeia. A Bíblia diz que primeiro, agora começa as algemas caírem, as algemas espirituais, aqueles demônios que prendiam aquelas almas presas em cadeias, começaram a ir embora, começaram a arrumar as malas e bater em retirada. A Bíblia diz que Deus começou a entrar no coração daqueles prisioneiros, e eles começaram a ser aquebrantados, e aquilo que parecia um momento de tribulação, aquilo que parecia um momento triste, de angústia, agora é um momento de festa, é um momento de festa no céu, porque Deus estava quebrando os grilhões, Deus estava abrindo as portas espirituais, Deus estava mudando a vida daqueles presidiários, Deus estava mudando a vida daqueles pecadores. E a Bíblia diz, meus irmãos, que depois que Deus muda a vida daqueles pecadores, a Bíblia diz que houve quase meia-noite, depois de muita oração, depois de muita consagração a Deus, depois de muito louvor, quase meia-noite, houve um grande terremoto, e naquele terremoto abalou a estrutura da penitenciária, abalou a estrutura daquelas cadeias, e todas as portas se abriram, todas as portas foram abertas, nada mais poderia prender o apóstolo Paulo, nada mais poderia prender Silas naquela penitenciária, nada mais poderia prender a vida daqueles presidiários, porque a salvação chegou naquele lugar, a libertação de Deus chegou naquele lugar. É adorando, é glorificando, é em oração, é adorando, meus irmãos, que você vai vencer a luta, é adorando que as portas vão se abrir, é adorando que essa enfermidade vai ser curada, é adorando a Deus que o Senhor vai salvar a sua família, é adorando que o Senhor vai salvar este bairro, é adorando que o Senhor vai salvar esta cidade, é adorando que vai haver libertação para a vida da tua igreja. Não deixe de adorar. Ficamos de pé em nome de Jesus. Eu já vou encerrar a minha participação. Sei que o pastor Zé Evandro ainda vai orar para o povo, vai ministrar o milagre. Eu vou confiar a ele esse trabalho, e ele vai estar ministrando tudo aquilo que eu preguei, vai estar passando para os irmãos mais de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo não é dado sob medida a ninguém, ele não é dado como conta-gotas, mas ele é derramado até transbordar. Deus tem mais para a tua vida aqui nesta noite. Que o Espírito Santo possa continuar falando melhor.